Vamos ler Carta do Apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo número 5, versículo número 19. Nós estamos dando sequência ao estudo, às obras da carne, tá bom? Semana passada nós começamos e hoje nós vamos dar sequência. Semana passada nós estudamos sobre foi a prostituição que a gente estudou semana passada. Mas vamos ler o texto, diz assim, 5:19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais muito é claro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Podeis sentar. Obrigado, Deus, por esta palavra. Em nome de Jesus, fala no nosso coração. Igreja, nós estamos dando sequência ao estudo que fala sobre as obras da carne. E semana passada nós trouxemos um estudo sobre a primeira obra, que é prostituição. E se os irmãos que estão nos assistindo hoje for lá na parte 1 do estudo da carta aos Gálatas sobre as obras da carne, vai aprender muita coisa sobre sexo, sobre comunhão do casal, o que significa prostituição, quais os tipos de sexos que devem ser praticados pelo casal, os que não devem ser. Então, nós deixamos bem claro uma boa parte da questão sobre prostituição. E hoje nós vamos dar sequência até onde Deus permitir que a gente chegue. Então, hoje, a gente vai grifar aqui a obra da carne número 2. Não é isso mesmo? Não é isso? A número 1 foi a prostituição, não foi? Hoje é a número 2. Número 2 é o que, igreja? Impureza, é isso mesmo? Impureza. Não é isso? Feitiçaria. Número 2 é a impureza, não é isso? Então, vamos começar aqui. Impureza é uma das obras da carne. A gente entende que nós nos convertemos, mas, irmãos, entenda uma coisa: quem se converteu foi o nosso homem interior. A nossa carne, ela não se converteu e ela nunca vai se converter. A Bíblia diz na carta aos Romanos 8 e 7, se não me falha a memória. Deixa eu ler para vocês. O texto sagrado diz assim: é um estudo, vamos ter paciência. Aos Romanos 8 e 6.
Eu vou ler o 5, tá? Aos Romanos 8, 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Entendeu? E todos nós estamos na carne, mas não vivemos na carne. Entende bem? Tá bom? Porque nós somos uma tricotomia. Nós somos corpo, alma e espírito. Certo? Então, nós estamos no corpo de carne, mas não vivemos mais segundo a nossa carne. Nós vivemos segundo o Espírito. Por quê? Porque hoje nós fomos fortalecidos depois de termos aceitado a Cristo. Cristo nos deu o seu Espírito Santo, que fortalece o nosso espírito humano para resistir aos desejos da nossa carne, de maneira tal que a nossa carne sempre vai desejar ir contra Deus. A nossa carne sempre vai desejar as coisas do mundo. A nossa carne sempre vai desejar as coisas que entristecem o Espírito Santo. Porque Paulo diz na sua carta aos Gálatas, ele diz aqui, vou ler para você, no capítulo número 5 e 16, ele diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é cumprir a concupiscência da carne? É você ceder aos desejos pecaminosos que surgem em você. Então, eles vêm, você tem que resistir e vencer eles, dando lugar ao Espírito. Ainda, o apóstolo diz assim: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não fazeis o que quereis. Entendeu? Então a gente precisa entender que vai ter sempre esta luta. Vai vir o desejo da carne e vai vir o desejo do Espírito. A gente já sabe o que causa o desejo da carne. Ele faz com que a gente peque, entristeça o Espírito Santo e perca a graça de Deus. E a inclinação ao Espírito vai nos gerar vida, paz, alegria, satisfação, gozo e salvação. Vida, salvação. Bom, então vamos agora ver aqui essa parte para que a gente possa entender melhor mais uma obra da carne, que é a segunda, que é chamada de impureza. Impureza no grego é akatarsia. Akatarsia é a palavra grega para o nome impureza. Akatarsia, tá bom? Akatarsia significa pecados sexuais, atos pecaminosos e vícios, inclusive maus pensamentos e desejos do coração. Tá bom? Vou repetir para você. Impureza no grego é a catarsia, que significa pecados sexuais, atos pecaminosos e vícios, inclusive maus pensamentos e desejos do coração. Veja bem, a impureza, o que significa? Quando a gente está
sobre o pecado da impureza. Então, sinais que deixam claro que você está no pecado da impureza são eles. A gente vê aqui pecados sexuais, quando você não consegue parar em questões sexuais. Tem pessoas que só pensam nessas coisas, não tem pensamento disso. Até o que fala é relacionado a isso, o que pensa é relacionado a isso. Vai dormir, sonha com isso, vai conversar, conversa sobre isso. Então são coisas que demonstram que a pessoa está totalmente escravizada pelos desejos carnais e afastada da graça de Deus, pois isto não agrada a Deus, e sim entristece o Espírito Santo e nos separa dele. Então, ele deixa bem claro aqui também que são atos pecaminosos e vícios voltados para a área da sexualidade, da impureza. Tem pessoas que se acostumam a estar expondo as suas partes, a sua sensualidade, e aqui fica bem claro que vícios também, eles são pecados que têm sobrenome impureza, e eles deixam bem claro que você está totalmente longe de Deus, não está agradando a Deus. E diz também aqui que, inclusive, os maus pensamentos e desejos do coração são pensamentos. Por quê? Veja bem, a gente precisa entender uma coisa. Vai lá para Mateus 15, 18. Veja o que Jesus disse do nosso coração. E 19 de Mateus. Porque do coração procedem os maus o quê? Pensamentos. Está vendo? É do coração que vem os maus pensamentos. Aí vem mais: mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Veja, são essas coisas que contaminam o homem. Então a gente precisa entender que vai ter momentos que, se você não estiver cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, vai vir lembranças do passado, quando você vivia na podridão, na prostituição. Vai vir lembranças, desejos. Às vezes a gente está na internet, aparece ali sites pornográficos, sites de relacionamentos sexuais, aparece mulheres de biquíni, aparece convites. Então tem pessoas que já estão até viciados nesse tipo de sexo pela internet, pelo celular. Então a gente precisa estar atento. Se nós somos de Cristo e queremos agradar a Cristo e queremos morar no céu e queremos ser arrebatados, nós não podemos aderir a esse desejo da nossa carne, porque a carne vai desejar, a carne vai querer ver, e a gente precisa vencer esse desejo e fugir dele, para que Deus não venha se desagradar da gente. Olha, igreja, a gente vê isso aí também lá no livro da Carta aos Efésios, Carta aos Efésios 5 e 3. É só você passar aí que você acha a Carta aos Efésios, tá bom? 5 e 3. Diz assim o texto: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Vê bem, o apóstolo escrevendo aos Efésios
ele diz, olha, mas a prostituição e toda impureza ou avareza, vê bem, o apóstolo lista aqui a avareza como impureza do coração. Chega a ser estranho, né? Porque está falando sobre pecados sexuais, impurezas que mancham a sua alma, e ele coloca no meio disso a avareza. O que é avareza, irmão? Avareza é você ser, na linguagem da gente, pirangueiro. É uma pessoa que ela só quer o que os outros têm, ela guarda o dela para comer o dos outros. É uma pessoa que guarda, né, não se preocupa assim em gastar o seu. Aí tem vantagem nisso. Está entendendo? Tinha uma pessoa que trabalhava com a gente, ele trabalhava voluntariamente, ele não cobrava nada da gente, ele levava uma verdura. Esse cara já era idoso, ele era idoso. Irmão, esse cara ele era aposentado. Esse cara juntou tanto dinheiro. E ele não gastava o dinheiro. E ele tinha uma barraca que vendia muito bem, ganhava muito dinheiro nessa barraca. Tinha aposentadoria, tinha a barraca, e ele ainda vendia água sanitária, cloro, detergente, e ele ainda pegava latinha pelo mundo, vê bem, e ainda ia para lá quando ele estava e saía com verdura para fazer comida para ele. Irmão, esse cara não gastava quase nada. E quando ele saía com a roupa rasgada, parecia um mendigo. Irmão, ano retrasado, esse cara morreu. Ele ficou cego, na cadeira de roda, morreu, não levou nada. Guardou tanto e não usufruiu do que Deus deu a ele. Assim estão muitas pessoas, irmão, vivendo dessa maneira, guardando, juntando, né? Eu conheço pessoas, irmão, idosas, que eles subornam até o dízimo, porque se ele deu um salário de 1.520, então ele tem que dar lá, né, devolver ao Senhor 152, mas ele manda para mim 70, né? E tem vergonha de dizer assim, é oferta. E essa pessoa já tem mais de 90 anos. Ei, tu entendeu? Essa pessoa tem mais de 90 anos. Para que guardar? Para que enganar o Senhor? E em idade nenhuma. Temos que ser fiel com o Senhor para que Ele possa também ser fiel conosco. Aí alguém diz assim, mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele sempre vai ser fiel. Tudo bem, Ele é fiel, mas Ele é fiel com quem é fiel com Ele. Entendeu? Aí por que o apóstolo lista aqui? Para que esse tipo de impureza não venha encher o nosso coração. Tem muita vida assim. Irmãos, Deus me livre, Deus me livre. O que eu já perdi de dinheiro, daria para eu comprar um carro. Eu e a minha esposa. Muito, tá? Mas eu glorifico a Deus que em nenhum momento esse pecado aqui entrou no meu coração. Aqui está uma prova. Isso é uma prova. Esse prédio aqui, essa igreja e outras coisas mais. Porque eu vivo sabendo que daqui a pouco eu vou partir. Então para que eu tirar daquilo que Deus me deu? Eu só negar a Deus o que Deus me deu. Por isso que quando eu peço, Ele me dá. Né? Ele não me dá tudo que eu quero, mas sempre me dá o que eu preciso. E muitas vezes Ele não só dá a mim, como dá a Deus para quem eu peço. Porque se você imaginasse quantas pessoas já foram empregadas lá, né, através do meu ministério, através da minha pessoa, dos meus conhecimentos, tá? Por quê? Porque eu tenho tentado ser fiel, embora eu sendo infiel, porque nós somos infiel, mas eu tenho tentado ser fiel. Então, não podemos nos deixar levar por esta emoção, esse desejo pecaminoso que é prostituição, avareza, como o apóstolo Paulo diz assim, mas a prostituição e toda impureza
né? Toda impureza ou avareza. Por que o apóstolo Paulo colocou aqui a avareza? Porque ele sofreu uma avareza de muitos irmãos que viam outro necessitado e não ajudavam. Paulo sofreu muito. Ele queria ajudar, né? E não conseguia, porque tinha uns que podiam ajudar e não ajudavam. Então isso era muito difícil para ele. E aí ele diz aqui assim: mas a prostituição, toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santo. Ou seja, se vier uma conversa para você, até a conversa, alguém me conversar com você: ei Alexandre, ei Flávio, ei irmão, tu está o dízimo? Tu está feito besta, meu irmão? E agora está o dízimo? Ou está dando dinheiro para o pastor? Ou seja, você está entendendo? Está dizendo aqui, essas conversações, nem se nomeiem, nem se envolva nessas palavras, porque são pessoas que querem desviar você daquilo que agrada a Deus. E a prostituição, vem alguém falar com você sobre prostituição, sobre adultério, sobre essas coisas, nem se nomeie, se afaste dessas pessoas, porque ela está tentando lhe desviar, colocar coisas na sua mente que não são cura. Então não convém nem você se juntar com essas pessoas. Venha falar com isso sobre você, bota Jesus no meio. Meu irmão, Jesus é tão bom. Por que você não casa? Porque você não casa. Eu sou casado, sou muito feliz. Entendeu? Isso é mulher, isso é homem. Eu me lembro de mulheres que iam lá, minha esposa dizendo para mim, que iam lá dizer para minha esposa: hoje tu é boba demais, diz que teu marido aí, vamos sair, vamos se divertir. Muitas tentaram ela, e depois caíram na doença, na miséria. Aí depois que caíram, se converteram, aceitaram Jesus. Aí agora chega lá, abraça ela, beija ela, e eu fico olhando assim: olha, se ela tivesse ido. Entendeu? Nem se nomeie, sai de perto, sai dessa vida. Então, o apóstolo Paulo está aconselhando. Então, vamos ver também Colossenses, aos Colossenses, sabe aqui? 13:5. Olha o que ele diz aqui: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Coloca de novo aqui, ó, o apóstolo Paulo, né? Coloca mais uma vez a avareza aqui. Parece até que não tem nada a ver, né? Mas é um pecado que mancha o coração, é a avareza. E não é triste, não. É triste. Nosso. Aqui, ó. Por exemplo, vamos ver. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. O que é mortificar os membros que estão sobre a terra? Nós somos de carne. E o sexo oposto se atrai. Tá? Então, se eu, como homem, longe da minha esposa, eu fico perto de uma mulher bonita e indecente, pode ser que eu venha me excitar. O que é me excitar? Meus membros podem se mover, eu posso querer desejar, meu corpo começa a dar sinal de que está desejando. Por quê? Eu estou perto. Então, Paulo está dizendo: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Então, qualquer coisa que lhe leve para a prostituição, que lhe atraia para a prostituição, você deve mortificar. Você deve fugir, impedir que aquilo se levante. Entendeu? Por quê? Isso acontece com o jovem, acontece até com o velho e idoso. Entendeu? Quando vai com o jovem que está na pura adrenalina, né? No começo dos hormônios, tá? E aí junta-se com uma jovenzinha sem vergonha, que já vem mostrando no celular: olha para aqui, aí dali começa, desanda, né? Do mesmo jeito, uma mulher casada, um homem casado, a gente tem pessoas que são nossos companheiros de trabalho, né? Que podem vir
para nos provar, para nos tentar com esse tipo de comportamento. Então a gente deve estar pronto para fugir, porque se a gente ficar, a gente vai fazer ressurgir, despertar os nossos membros. Irmão, depois que despertar os membros, para você cair na tentação fica mais fácil, você já está pronto. Então você tem que vencer essa vil concupiscência, tá bom? Aí Paulo diz aqui assim, ó: modificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, tá? Apetite desordenado, a vil concupiscência. O apetite desordenado aqui tanto serve para o sentido de comida comestível, como também no sentido de sexo. Porque não tem gente que só pensa em sexo, só pensa em relação, só pensa em... Não, eu conheci mulheres que elas eram tão fanáticas por sexo que não ficava só com o marido. Terrível. E não ficava só com um amante. E chegou ao ponto de se separar. Homens que eu conheço, que são meus companheiros de trabalho, no meu trabalho, que não conseguiu viver com uma mulher só, porque o apetite desordenado da prostituição não deixava ele viver só com a mulher. Ele queria uma todo dia, queria uma diferente, que passava, que ficava para ele, estava lá pegando. Então veja, Paulo está dizendo que isso não vale a pena. Pode ficar trazendo a carne, mas vai mandar você para o inferno, não vale a pena. O que é que, eu digo para ele às vezes, o que é que você tem de tudo que você já cometeu, que você fez lá atrás? Nada. Sabe o que você tem? Eu vou dizer para você: doença no sangue. Porque a Bíblia diz que quem se une a uma prostituta, uma meretriz, faz-se um com ela, é igual a ela. Então tudo que tem no sangue de uma meretriz, todos os homens que ela já teve relação com ele, está no sangue dela. Quem pegar ela tem o mesmo sangue que os homens, todos os dedos tinham. E o que é que tem naquele sangue? Todos os tipos de doença tem. Está tudo nela. Quem se relaciona com ela, faz-se um com ela, diz a palavra de Deus. Então, não vale a pena. Vai ter uma vida miserável lá na frente. Vai no hospital, vê quantos aidéticos tem lá. Quantas pessoas com HPV, doença na garganta, né? Pessoas com câncer no ânus, né? Morrendo lá com muita dor, terrível. Por quê? Levam uma vida de apetite desordenado sexualmente falando, não conseguiram parar, pegaram tudo que vinha pela frente e agora estão pagando preço, estão chorando, estão urrando, gemendo com muita dor, porque se estivesse na palavra, não estariam sofrendo. Por isso que a palavra nos dá vida, né? Nos dá vida. E quem não tem essa palavra está inclinado para a morte. Mas que a gente venha aprender que, vamos ver mais aqui, ele diz: o apetite desordenado, né? Prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência. O que é vil concupiscência? São os desejos que surgem, ou seja, é você estar olhando e desejando coisas que são vil. O que é coisa vil? Coisa que não presta, coisa que vai manchar a tua alma, que vai desviar você de Deus, que vai fazer você ficar a vil concupiscência. Aquilo que você olha não vale a pena olhar. É como um crente pegar uma revista de pornô, está entendendo? É como um crente assistir um filme pornográfico. É como um crente estar olhando algo que é pornográfico. Isso é vil concupiscência, tá? Então ele está dizendo aqui a vil concupiscência, e ele tem mais aqui assim, e a avareza, que é o roubo a Deus, né? A pirangagem, né? Que é idolatria. Então tudo isso é idolatria. Por que tudo isso é idolatria? Porque idolatria é trair a Deus, é não ser obediente a Deus. Você está traindo Deus com outro Deus. Que Deus? O Deus desse século, que é Satanás. Então temos que ter cuidado para a gente não cair nessa tentação de impureza. Vamos ver agora também a terceira obra da carne. Qual é ela?
lascívia. Vai marcando aí, tá? Lascívia. Lascívia no grego é